Oi, pessoal. Vou deixar então a aula de orçamento e planejamento. Vou colocar o material para vocês e vou deixar aqui também o vídeo com um resumo da explicação. Então, vamos começar. Então, quando a gente fala de orçamento e planejamento, tudo começa a partir do gerenciamento. O que é gerenciamento? Basicamente, para ter para existir planejamento, tem que ter gerenciamento. E a meta principal do gerenciamento é assegurar que todas as etapas de uma obra sejam executadas com o melhor desempenho técnico e produtivo possível, tá? Então, quando a gente fala em gerenciamento, a gente vai pensar em promover recursos e cobrar resultados. Ou seja, eu tenho que entregar materiais, equipamentos e fazer o pagamento, e em contrapartida, os recursos humanos, ou seja, a minha mão de obra, vai me entregar o resultado do que eu pedi, do que eu solicitei. E eu tenho que saber que toda atividade tem interferência e interdependência. As atividades, umas dependem da outra, isso quer dizer a interdependência, e elas podem ter interferências, tais como questões de clima ou atraso da etapa anterior, né? Tudo isso é organizado no nosso gerenciamento, né? O objetivo principal é cumprir os prazos contratuais, sempre atento à qualidade do custo e o produto final, né? Além disso, a gente tem que sempre pensar na responsabilidade de conduzir, né, o relacionamento das pessoas que trabalham dentro da obra. Então, eu vou ter ali o proprietário, eu vou ter os projetistas, né, arquitetos, designers, técnicos, engenheiros, eu vou ter os fornecedores para organizar prazo de entrega, né? Vou ter os empreiteiros, vou ter os subempreiteiros e basicamente alguns consultores que são fornecedores especiais. Então, tudo isso passa pela mão da pessoa que está fazendo o gerenciamento da obra, tá? Então, dentro das ferramentas de planejamento, a gente tem fatores que são fundamentais, né, no gerenciamento. De órgão institucional, a gente pode falar das questões de norma, dos financiadores, né, que é o dinheiro, outros empreendimentos, porque às vezes eles colocam regras para a gente poder fazer a nossa obra, interferências políticas, impactos sociais, ecológicos, interferências legais, desapropriações, sindicatos e a sociedade, de maneira geral, né, como amigos do bairro, enfim, às vezes a gente sofre esse tipo de interferência. Ainda dentro do planejamento, a gente tem interferências que são técnicas, né? Que pode ser a remoção física. Já aconteceu comigo, assim, de a gente ter imaginado que para fazer a escavação do subsolo ia ser só máquina. Quando a gente começou a trabalhar, descobriu que tinha pedra. Então, né, tinha que fazer implosão, aí imaginava que a implosão ia funcionar de uma forma, durou muito mais tempo, porque era muito maior do que a gente imaginava, né? Então, isso foi uma interferência física que aconteceu e, obviamente, custou 3 vezes mais do que a gente tinha planejado. Isso causou a segunda questão ali, alterações de projeto, tá? Então, é bem comum, sempre que a gente está fazendo um orçamento, por mais simples que seja, a gente sempre tem que pensar nisso, que muitas vezes as interferências vão causar alterações de projeto que vai ter que ser refeito, tá? Ajustes de projeto para atender a órgãos públicos, né? Falta de material, essa é uma época que a gente está vivendo muito a falta de material e falta de equipamento. De ordem financeira, né? Quais são as interferências? Atraso de pagamento, né? Ninguém trabalha sem receber. A inflação, que agora tá pegando muito, o preço das coisas tá ficando tá diferenciando muito rápido. A determinação de novos preços e algumas reivindicações de equipe técnica e operacional.
Em relação a questões climáticas, chuva em excesso, sempre a questão do clima a gente tem que levar em consideração. Furacões, tornados, vendavais, né? Aí na região de vocês acontece bastante de a gente ter vendaval, quedas de energia, né? Então, se não tem energia elétrica, não tem como trabalhar, ou enchentes. Tudo isso vai para o escopo do nosso planejamento. E o objetivo de organizar ele é diminuir as incertezas e riscos. Com isso, a gente consegue estruturar o tempo de execução do empreendimento e fazer com que a gente tenha sucesso no nosso planejamento. E organizar a produção de orçamentos, cronogramas e principalmente cronograma de pagamentos ao longo do tempo, né? O planejamento ele sempre tem que ser flexível, tá? Não é uma coisa engessada, porque ele tem que ser suscetível a reformulações, tanto de projeto quanto de situações na obra que vão ter que gerar um replanejamento de obras. E isso a gente tem que estar muito consciente, não conseguimos fazer assim tão fixo, né? Quando a gente vai organizar o nosso planejamento de obra, a gente vai pensar nas questões de precedência, que é a lógica com que as atividades podem se desenvolver, ou seja, qual serviço começa antes do outro, né? A ordem que as atividades vão acontecer, ou seja, qual serviço tem que acabar para eu poder começar o outro, e a dependência entre essas atividades. Então, atividades predecessoras devem necessariamente ocorrer para que a atividade em questão possa começar. Ou seja, né? Eu tenho que fazer a concretagem da sapata, mas para isso eu tenho que fazer a confecção das formas. Não tem como mudar a ordem, tá? Então, existem atividades que são predecessoras, ou seja, a pintura depende da aplicação da massa corrida. Eu não posso pintar e depois aplicar massa corrida. O que parece meio óbvio, muda tudo, porque se a pessoa da forma atrasou, obviamente a concretagem vai atrasar. Por isso é muito importante o nosso planejamento e o acompanhamento desse planejamento, né? As atividades predecessoras são atividades que dependem imediatamente ou diretamente de outra atividade, né? Quais são os termos que a gente pode usar para atividades predecessoras? São predescendentes, antecessoras ou antecedentes. Atividades sucessoras são atividades que vêm na sequência, ou seja, em consequência de, né? É o inverso de predecessora. Então, basicamente, se eu estou fazendo a fundação, eu não posso ir direto para o pilar. Eu sou obrigada a fazer a fundação, depois construir a viga, depois os pilares, tá? Eu não posso pular a atividade. Então, essa é a questão das atividades sucessoras, né? Que são sucedentes ou subsequentes. Uma depende da outra. Quando a gente está estruturando as atividades, a gente monta o que a gente chama de quadro de subsequenciação, que na verdade é uma tabela de interdependências. O que acontece com esse quadro? A gente vai ter essa tabela aqui, a gente vai ter um código que a gente pode colocar aqui para cada atividade, e aqui a gente vai colocar as atividades que são predecessoras, ou seja, que atividades dependem dessa, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu só mexer aqui. Pronto. Vamos lá. Atividade, nome e precedência. Então, vamos lá. É a atividade C, que é a concretagem do subsolo. Por isso, ficou com o nome C. Gente, isso aqui fica da forma com que a gente achar melhor, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Locação e limpeza. Isso aqui é a atividade que a gente chama de C1. Então, ela é a precedência dela, é ela mesma, né? O que eu vou precisar fazer depois? A escavação, que é o C2. Qual é a precedência dela? Literalmente o C1, a locação e a limpeza. Eu não posso sair escavando em qualquer lugar, muito menos escavar sem ter limpado o terreno ainda, né? Então, depois disso, eu tenho aqui, ó, confecção de formas, né? Que é o C3. Qual é a dependência dela? C1. Confecção de armaduras, que é a atividade C4. Qual é a precedência dela? C1.
Então, o que que acontece? Eu posso, tecnicamente falando, eu posso ter todas essas atividades aqui, ó, funcionando junto. Uma vez que eu limpei o meu terreno e fiz a locação, eu posso ter uma equipe, né, fazendo a escavação, outra fazendo a confecção de formas e outra fazendo a confecção de armaduras. Quando eu monto esse quadro de sequenciação, eu consigo organizar atividades que podem trabalhar simultâneo e que vão acelerar meu prazo de obra. Aí eu tenho aqui, ó, C5, colocação de formas. Ele só vai poder acontecer se eu já tiver o C3 e o C2 concluído, que é a escavação e a confecção. Por que que ele vai poder acontecer na sequência? Porque eu já trabalhei esses três juntos, tá? E assim a gente vai até o final de todas as atividades. Por isso a importância do quadro de subsequenciação. Quando a gente fala de dependência, nós temos o que a gente chama de dependência mandatória, que é o tipo de dependência aonde a atividade anterior é obrigatória para a realização da atividade seguinte, uma manda na outra, ou seja, eu tenho que fazer a armação para depois fazer o concreto, eu tenho que fazer o chapisco para depois fazer o reboco, certo? Ou a dependência preferencial, de preferência, né? Ou seja, eu tenho que preferencialmente ter terminado uma atividade para iniciar outra, mas não é o fim do mundo. Por exemplo, eu tenho que fazer a fiação da casa para depois fazer a pintura interna. Isso aqui é o ideal. Mas se o meu prazo está muito corrido, eu posso começar a pintar primeiro e depois fazer a fiação. O único problema é que a pessoa que vai fazer a fiação tem que tomar mais cuidado para não literalmente ter que, para não sujar as paredes que já vão estar pintadas, né? Então, isso que a gente fala de preferencial, tá? Mas pode ser invertido. Em relação às atividades paralelas, é possível que uma ou mais atividades sejam executadas em paralelo, que é o que eu falei lá para vocês no quadro de sequenciação, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo a fundação, né? Depois da fundação, eu posso fazer a distribuição elétrica da laje, a montagem e posso, em paralelo aqui, fazer a distribuição da parte hidráulica. Eu faço tudo isso junto, tá? Então, depois que eu montei a fundação, eu tô montando durante a montagem da laje, né? Depois que eu fiz a forma, eu já coloco o eletricista ali para fazer a distribuição elétrica, já coloco o encanador para fazer a distribuição hidráulica, enquanto isso o pessoal tá fazendo toda a ferragem para depois concretar. Então, são atividades que a gente pode trabalhar junto, né? E tudo isso vai organizar o meu controle de tempo. Então, eu dou um prazo para que as pessoas façam para que eu consiga, no dia que está planejado, a minha concretagem tem que estar tudo finalizado com tempo hábil para que eu faça a revisão, porque se eu estou fazendo o planejamento e execução da obra, eu sou obrigada a conseguir fazer a revisão, né? E aí, a partir daí, a gente tem níveis de controle para poder gerenciar todo esse planejamento, né? O planejamento de tempo, ele tem que ser compatível com o possível andamento dos serviços, ou seja, quando eu estou planejando um tempo, eu tenho que falar com a mão de obra que vai trabalhar para mim. Eu tenho que perguntar, olha, eu tenho esse serviço para fazer, quanto tempo tu vai levar para fazer isso? E em cima disso, claro, a gente vai negociando, né? E em obras grandes a gente adota um tempo não inferior a uma semana ou uma quinzena, porque não tem por que dividir dias, né? E organizar as tarefas por bloco lógico e por funções. Sempre a gente trabalha com um cronograma que chama Gantt ou uma rede PERT, para fazer esse planejamento de tempo. O cronograma de barras Gantt é o mais simples e mais tranquilo para visualizar o avanço das atividades e aonde cada um deveria estar com a sua atividade. Esse aqui é o exemplo, né, do cronograma de barras Gantt. A gente vai trabalhar ele bem detalhado mais para frente, né? Mas é importante aqui que vocês saibam o que vai acontecer, ó. Eu tenho as atividades e o tempo, ó, por semanas. E aí aqui eu vou pintando o que vai acontecer. Então, na primeira semana, limpeza. Na segunda semana, escavação, formas e ferragem, ó. Acontece paralelo. Na terceira semana, eu vou ter a continuação dessas atividades. E aí, na quarta semana, vai entrar aqui as instalações e concretagem, tá? Então, essa é a função do cronograma
de Gantt. E essas são as referências que nós usamos para preparar esse material. Bons estudos para vocês!